Olá, pessoal! Hoje é o dia em que nos dedicaremos a um dos poetas brasileiros parnasianos de mais expressão. Aquele que Melchior, naquela história de literatura que estamos analisando, de Anchieta a Euclides, considerou o mais ortodoxo dos parnasianos brasileiros. Ora, nós temos também Olavo Bilac, que é autor de inúmeras peças consagradas na literatura brasileira, como, por exemplo, o poema O Mezzo del Camin, que serviu de inspiração para Drummond nos anos 30 do século XX, quando publicou aquele famoso, polêmico e até hoje tão instigante poema chamado No Meio do Caminho. Mas nós vamos tratar especificamente de Alberto de Oliveira, por ser ele aquele que mais seguiu ou tentou seguir, e à custa de sua própria vocação pessoal, à custa de seu sentimento pessoal, sua subjetividade poética, os parâmetros da escola parnasiana, que ele defendeu com todo custo. Alberto de Oliveira foi um autor bastante consagrado, foi chamado inclusive de o príncipe da poesia brasileira. E até os anos 30 ditou todas as regras da poesia. Ele era o cânone, a tradição poética brasileira. E o que ele dizia era lei. Não por menos, Mário de Andrade se bateu contra ele. Mário de Andrade foi o nosso líder da Escola Modernista de São Paulo, que teve muito, ressoou bastante no Rio de Janeiro e teve outros desdobramentos diferenciados no Brasil inteiro. Os dois se escreveram cartas públicas, nas quais Mário de Andrade faz acusações bastante interessantes a respeito dessas questões que Alberto de Oliveira impunha aos novos poetas. Mas vamos ver isso com calma. Então, nosso tema de hoje é Alberto de Oliveira. Vamos lá. Alberto de Oliveira, ele foi um consagrado autor brasileiro do final do século XIX, que se dedicou à poesia parnasiana. O irônico da questão é que ele iniciou sua produção com um livro chamado Canções Românticas, que só pelo título nós podemos entender que era um livro no formato da poesia romântica, ou seja, sentimentalista, uma subjetividade exacerbada, o amor como tema, imagens bastante ligadas à natureza e a própria canção, o gênero que foi usado em demasia pelos poetas românticos. Esse livro recebeu uma crítica bastante severa de Machado de Assis, que na época apresentava e opinava sobre os livros de poesia, os livros de literatura em geral que iam surgindo, né? Machado de Assis era um crítico literário renomado, importante, que além de julgar aqueles livros, o valor daqueles livros de poetas novos, de escritores novos, ele também aconselhava. E quando Alberto de Oliveira publicou esse livro, Machado de Assis deu-lhe alguns conselhos na sua crítica, e quando Alberto de Oliveira publica o livro seguinte, Meridionais, que é considerado seu primeiro livro de poesia parnasiana, Machado de Assis o aplaude e até comenta que foi bom ele ter seguido o conselho que ele havia dado na crítica anterior. Pois bem, mais tarde, no final do século, Machado de Assis, juntamente com Alberto de Oliveira, Joaquim Nabuco, Olavo Bilac, entre outros, acaba fundando a Academia Brasileira de Letras. Então, eles acabam se aproximando por um projeto comum, que era o de institucionalizar, enfim, a literatura brasileira num nível mais maduro e seguindo a tendência que outros países da Europa tinham de tornar uma instituição a literatura nacional. Pois bem, esse que seria cofundador da ABL, da Academia Brasileira de Letras, mas também que ganhou a vida como professor e chegou a ser inclusive diretor da Instrução Pública do Estado do Rio de Janeiro, ou seja,
usou de cargos públicos e políticos também para viver, né? Esse autor, ele de fato, ele seria tão ortodoxo como Melchior diz em relação ao parnasianismo. Veja que o vocábulo ortodoxo, ele se refere a algo que é indiscutível, que não se pode discutir de modo algum. Ou seja, ele se dedicou ao parnasianismo dessa forma. Aparentemente sim, sua produção é vasta e, como eu disse, ele liderava o grupo de parnasianos na época. E ele chegou a publicar até os anos 30 poemas que se dedicavam e que eram bastante consagrados, que se dedicavam a essa estética e que eram adotados em escola. Como eu disse, Alberto de Oliveira foi um poeta bastante consagrado. No entanto, a gente sabe que ele teve uma produção bastante diversificada. Entre esses poemas parnasianos, vez ou outra, surgia um Alberto de Oliveira que tinha se revelado no primeiro livro, Canções Românticas. Ou seja, um Alberto de Oliveira mais intimista, objetivo, não tão frio e gélido quanto a poesia que ele apresentava no parnasianismo. De uma forma geral, o que se pode considerar é que ele aderiu à estética. Ele sentiu necessidade de aderir a essa estética. E não podemos dizer se a crítica de Machado de Assis o levou a isso, ou pelo menos o incentivou a isso. De fato, na época, essa era a moda poética. O parnasianismo foi a estética poética da época que conviveu com outras, como já dizemos, como o simbolismo, por exemplo, mas de maior prestígio. Mas quem teria sido Alberto de Oliveira sem essa adesão ao parnasianismo? O último livro dele, um dos últimos, Alma em Flor, é um livro bastante intimista. E na carta que Mário de Andrade escreve em 1905, veja que é uma carta aberta, muito provocativa entre esses dois líderes de grupos de escritores literários. Ele diz que essa vertente da poesia de Alberto de Oliveira ele admira. Vamos ler aqui a citação de Mário de Andrade? Por que o senhor trocou tanto lirismo liederesco? Veja, o Mário de Andrade, mesmo quando falando como crítico literário, como estudioso, ele é bastante criativo. Liederesco vem de líder, que é uma palavra alemã que significa canção. É uma palavra para designar aquela poesia mais popular, mais musical. Então, voltando. Por que o senhor trocou tanto lirismo liederesco como de nenhum outro poeta brasileiro por uma poesia de mentira? Veja como Mário de Andrade fala a respeito da poesia parnasiana, pelo artificialismo, né? E como nós vimos, uma poesia anticonfessional, que não queria expressar o eu. Que frase complicada, puxa! Cada torcedura de sintaxe. Alberto de Oliveira, me desculpe. O senhor, os senhores são culpados. Olha só o moderno condenando os parnasianos, os seus antecessores, né? Recalcaram o lirismo bonito que tinham dentro do coração. E o que é muito pior, com um mau exemplo de artífices coeiras que azaranzaram pelo menos 2 ninhadas de poetas brasileiros. E foi um preconceito que nem pode ser bem sentido, que levou os senhores a imitarem a França e ficarem dentro dela, e só dela, ainda por cima. Então há várias acusações aqui de Mário de Andrade. Primeiro, o fato dele ter renunciado a um tipo de poesia que lhe era inerente, imanente, que é uma poesia mais ao estilo romântico, mais expressionista e expressionista como expressão do eu, e ter tentado imitar a poesia francesa. Veja que Mário de Andrade, ele buscava uma arte que fosse a expressão do Brasil, uma expressão nacional.
e ele não vê a poesia parnasiana dessa forma. Considerando ainda o livro dele Alma em Flor, que foi publicado em 1905, são sonetos, ou seja, a forma continua parnasiana. Lembrem-se que os parnasianos adoravam as formas fixas, e dentre elas, obviamente, o soneto tinha um lugar privilegiado, porque o soneto é, das formas de poema, aquele que exige mais racionalidade, estrutura e também uma certa harmonia interna. Portanto, era a forma predileta dos parnasianos. Alma em Flor é um soneto, mas é um soneto bastante intimista, diferente daqueles outros que ele vinha traçando, né? Segundo a Pítio, na História de Literatura Brasileira, que estamos consultando em todo o curso, é um soneto a Casimiro de Abreu. Vocês se lembram que no romantismo, a poesia de Casimiro de Abreu vai se destacar como a mais sentimental, a mais melancólica, aquela mais até infantil, né? Uma saudade infantil, a mais pura em termos de expressão sentimental. Então, a Pítio vai comparar Alberto de Oliveira, o mais duro, ou voltando ao Melchior uma vez mais, o mais ortodoxo dos parnasianos, aquele mais romântico de todos os nossos românticos. Contraditório, né? Mas, de fato, esse lado intimista do Alberto de Oliveira não pode ser esquecido. Ele é sempre relembrado como o príncipe dos poetas parnasianos. No entanto, vamos dizer que tem vários Alberto de Oliveira na obra dele. Vou destacar então as três. Essa que eu venho falando, esse lado intimista, que vez ou outra aparecia e que mais no final da vida foi aflorando com um pouco mais de liberdade. E o grande exemplo é o livro Alma em Flor. Esse intimista apareceu logo em Canções Românticas, esse livro que Machado de Assis criticou dando um valor negativo, né? E depois ele vai surgindo em outros momentos. Mas também tem um outro Alberto de Oliveira que vai aparecer em outros, mais para o final também, mas que de vez em quando surge até mesmo nos poemas parnasianos, que é um Alberto de Oliveira, digamos assim, nacionalista. Por quê? Porque ele vai discutir, vai fazer aparecer na poesia dele a flora brasileira. Veja que é um tema que raramente aparecia na poesia parnasiana. A poesia parnasiana queria distanciamento do sujeito. Isso significa que ela ia para a Grécia, para momentos da história que não eram especificamente esse. Diferente da poesia realista da época, que queria traçar os problemas do presente, né? Mas o Alberto de Oliveira, isso vai ser apontado na Pítio, no Melchior, no Manuel Bandeira, na apresentação da poesia brasileira, aquele livro, antologia que ele fez, né, que é importantíssimo. Ele vai trazer, e aqui citando a Pítio, contida emoção a recuperação dos eternos temas objeto da tradição nacional. A fonte na floresta, mas sobretudo a palmeira, segundo a moda instaurada por Gonçalves Dias. Veja que a palmeira é um dos temas mais brasileiros desde sempre, né? Representação da nossa flora, da nossa nacionalidade na poesia nacional. E a Pítio, inclusive, cita um trecho desse livro: ser palmeira, existir num píncaro azulado, vendo as nuvens mais perto e as estrelas em bando, dar ao sopro do mar o seio perfumado, ora os leques abrindo, ora os leques fechando. Isso é bonita, essa imagem, né? Porque a palmeira tem aquela folhagem que parece um leque abrindo e o vento, né, fecha e abre. Pois bem, a Pítio vai falar isso em 1997, a História de Literatura Brasileira dela, que aponta
essas nacionalistas da flora brasileira, no Alberto de Oliveira, né? Mas o Bandeira já havia falado em apresentação da poesia brasileira em 1946. Ele fala assim: as suas descrições são sempre brilhantes e às vezes numa linha, num som, num perfume, sabe evocar a totalidade do ambiente. Então, prestem atenção nas descrições do Alberto de Oliveira. Ele tem esse dom de tornar plástica uma imagem, ou seja, é como se você visse um quadro. Pensem sempre nisso quando forem ler um poema de Alberto de Oliveira. Também nós vamos ver esse lado mais parnasiano. E dentro desse lado mais parnasiano que o consagrou, o livro que se destaca, como eu disse na introdução dessa aula, é Meridionais, que foi publicado em 1883. Para o Machado, né, esse seria o primeiro grande livro dele, que o Coutinho também vai acabar confirmando, né? Ele apresenta que esse é o livro em que as notas e imagens do poeta nunca mais chegarão a atingir. Então seria o grande livro parnasiano dele. Só retomando aqui, fazendo um quadro geral, nós temos canções românticas, quando ele se inicia ainda romântico, e temos Alma em Flor como representação da poesia intimista dele. Vejam que não é nunca aquele intimismo que a gente vê em autores menos presos à forma, mas também é um escape dessa forma parnasiana que ele sempre obedeceu com tanta servilidade, né? Nunca contestou. Nós temos também aquele Alberto de Oliveira que se volta para a flora brasileira e que a Pitt vai reiterar. O Bandeira já havia comentado, mas a Pitt vai reiterar e que nos possibilita fazer outros estudos sobre Alberto de Oliveira. Estudos esses que estão em falta, que precisam ser pensados. E temos, obviamente, aquela que seria a produção mais extensa dele, que é a poesia parnasiana, cujo primeiro livro parnasiano dele, de 1883, Meridionais, é o mais importante. Para vocês terem a ideia do quanto o parnasianismo se tornou um ditame na vida de Alberto de Oliveira, o primeiro livro, Canções Românticas, ele renega. E ele só vai retomá-lo, só vai revalidá-lo em 1912. Só que, terminando esse momento em que nós analisamos de forma geral a obra de Alberto de Oliveira, gostaria de ler uma citação do Melchior, que se encontra no nosso roteiro do vídeo, em que ele vai comentar essas diversas faces de Alberto de Oliveira. Ele fala o seguinte: como se vê, obra singularmente extensa, onde os temas mitológicos, caros ao parnasianismo de rigor, coexistem com um lirismo descritivo mais simples, enlevado ante a natureza cal, arrebatado por visões panteístas. Num e no outro caso, porém, o verbo lhe sai com frequência alambicado e duro. A procura malabarística das chaves de ouro impõe imagens poeticamente ilógicas. Vocês devem ter reparado que dentre os autores que nós consultamos, Melchior é o que menos gosta, o que menos vê atributos na poesia parnasiana. Aqui ele reconhece que, juntamente com os temas mitológicos, com esse cultivo da forma, em Alberto de Oliveira vai aparecer aquela volta à natureza, né? Esse elogio à natureza. No entanto, ele diz que em um ou outro caso o verso, vou repetir, ele sai com frequência alambicado e duro. É um verso duro, difícil. E ele vai falar que essa procura malabarística da chave de ouro. Vocês se lembram que a chave de ouro é aquele verso final que deveria
trazer um impacto, um efeito muito grande no leitor. Então, os poetas parnasianos, eles queriam muito fazer um poema que a chave de ouro fecharia tudo de modo impactante. Mas para que isso fique um pouco mais claro, mas para que isso fique demonstrado, eu convido vocês a ler um dos poemas mais famosos de Alberto de Oliveira. Um poema que frequentemente você vai encontrar nos manuais escolares, em livros didáticos, e com certeza, quando se fala de Alberto de Oliveira, esse poema é mencionado. É o poema Vaso Grego. Já pelo título, a gente percebe a referência ao mundo clássico greco-romano. Eu vou ler o poema devagar e a gente vai comentando, inclusive o vocabulário. Não se esqueçam que o vocabulário do poema parnasiano é um vocabulário seletista, que queria ser erudito, que o leitor tem que recorrer ao dicionário várias vezes para entendê-lo. Ainda mais nós, que estamos há mais de um século longe, né, da produção desse poema. Esta, de áureos relevos, trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, ao novo Deus servia. Era o poeta de Teos que o suspendia. Vou pausar aqui. Teos é uma cidade da Jônia, e o poeta de Teos é Anacreonte, um poeta bastante famoso e que, veja só, Machado de Assis admirava bastante também. Ele chegou, inclusive, a dedicar uma comédia a Anacreonte chamada Uma Ode a Anacreonte. Era o poeta de Teos que o suspendia. Então, e ora repleta, ora esvazada, a taça esvazada é esvaziada, né? A taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas, colmada, cheia de roxas pétalas. Depois, mais o labor da taça admira, toca e do ouvido aproximando-a as bordas, finas hás de lhe ouvir, canora e doce, ignota voz. Ignota é desconhecida, que você ignora, né? Qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Veja só, esse é um poema descritivo. Ele descreve um objeto e descreve uma cena. O objeto é uma taça, provavelmente de vinho, porque ela está cheia de roxas pétalas, é a cor do vinho. E há alguém suspendendo-a para tomar ou para brindar. E ela fica ora cheia, ora esvaziada. Portanto, ele está tomando a taça, no entanto, o olhar dele se dirige um pouco mais para a taça. Essa taça que é provavelmente antiga, brilhante, ornada, nós conseguimos imaginar uma taça cheia de relevos, bem trabalhada, né? Serviu aos deuses, agora está servindo a quem? A um poeta. Veja que o poeta, ele seria o descendente direto, de linha direta dos deuses. Então, a poesia mais uma vez sendo mencionada, a metalinguagem vindo para dizer da importância de uma poesia rica, bem cultivada, quase divina. Depois que ele toma, ele fica admirando. Esse sujeito que nós agora já sabemos é o poeta de Teos, é Anacreonte. Ele fica admirando a beleza da taça. E aí, algo que muitas pessoas fazem, pegar o cristal e começar a passar o dedo para ouvir aquela musiquinha que só o cristal traz. E ele fica ouvindo essa música canora e doce
da antiga lira, essa música encantada das cordas, como se fosse a voz de Anacreonte. Ou seja, é o poeta ouvindo a tradição poética. Nós sabemos que a poesia lírica, ela nasceu junto à música, ela recebeu junto à música, ela recebeu som de lírica por causa do instrumento, a lira. Então, é Anacreonte voltando, é a poesia como nasceu, clássica, voltando naquele momento em que se olha para essa taça que vai ser cheia de vinho, a taça, esse recipiente que é imagem da poesia, o local em que a poesia vai se dar. Veja que é uma referência à poesia e a poesia aos moldes clássicos. Mas como eu disse, um poema parnasiano, você não pode prestar atenção no tema dele somente, naquilo que ele diz. Principalmente, especialmente, você deve entender como ele se compôs, como foram os arranjos das palavras, como foi a organização sintática, como as questões poéticas formais se estruturaram, como por exemplo rima, métrica, o acento tônico, as figuras de linguagem, quais foram as perspectivas formais escolhidas pelo poeta. Porque é disso que se trata o poema parnasiano. É dessas escolhas. O poeta tinha que mostrar uma tremenda maestria, conhecimento e técnica nessas escolhas. E ele seria julgado por todos. Todos que liam a poesia parnasiana conheciam bastante a arte poética, a arte versificatória, os tipos de rima, os tipos de métrica, os arranjos tônicos. Então ele tinha que fazer uma peça, ou se a gente quiser usar a metáfora do poema, uma taça perfeita. Encher essa taça, que é a grande poesia, com um líquido perfeito, precioso. Então vamos lá, eu fiz algumas anotações que podem nos levar a entender um pouquinho melhor o parnasianismo dentro desse poema e de uma forma geral. A princípio o que nós vemos, que é um soneto, como eu disse, uma das formas escolhidas dos parnasianos. O soneto, se vocês se lembram, é aquele tipo de poema, o soneto clássico é o tipo de poema que tinha 4 estrofes, divididas em 2 quartetos e 2 tercetos. Lembrando que o quarteto é uma estrofe com 4 versos e o terceto uma estrofe com 3 versos. O soneto em geral, ele dividia o assunto nessas estrofes. A primeira estrofe apresentava uma tese, digamos assim. A segunda estrofe, ou ela apresentava uma tese ao contrário, uma antítese, né? Um ponto de vista contrário ao primeiro, ou era um desdobramento daquele primeiro ponto de vista, como é no nosso caso. E os tercetos eles vinham para o fechamento, sendo que, lembrando, a chave de ouro seria o verso final, impactante, de grande efeito. Então era um verso muito caprichado. Além de soneto, e Alberto de Oliveira foi considerado um exímio sonetista, um dos maiores sonetistas da língua portuguesa. Vocês vão ver que a metrificação desse poema é rigorosíssima. Todos os versos são decassílabos. Vamos fazer a expansão aqui rapidamente? Façam comigo. Eu fiz na apostila, aqui no roteirinho, mas eu gostaria de mostrar para vocês. Esta, jau, veja que aqui já tem aquilo que a gente chama de sinalefa. O que é a sinalefa? Uma das coisas que os parnasianos mais gostavam. É a junção de sílabas, né? Nesse caso, jau, que é a terceira sílaba do primeiro verso, nós temos a junção do E e o A. A última vogal com a primeira da outra. Como são vogais diferentes, a gente vai chamar de elisão. Se fossem vogais parecidas,
nós chamaríamos de crase. É fácil lembrar porque nós usamos o acento da crase no A. Vocês se lembram? Por quê? São dois As iguais, sendo pronunciados como um só. A crase, independente do A, a crase ocorre na sinalefa quando duas vogais são pronunciadas juntas. Aqui é uma elisão, duas vogais diferentes. Esta, jau, rios, relevos, trabalhar. Melhor maneira é falar alto mesmo. Vejam que deu no 10. Risquei a última da, por quê? Porque no sistema que começou ali com Castilho, Machado de Assis foi o primeiro poeta e crítico a divulgar esse sistema de Castilho, de metrificação no Brasil, e até hoje é o que usamos. Antes disso, contava-se a última sílaba. Mas esse tratado de versificação de Antônio Castilho, um português, no século XIX mesmo, ele trouxe para nós aquilo que a gente chama do modelo francês, que vai até a última tônica. No caso, trabalhada é uma paroxítona e a última que é lhar. Então, paramos aqui. 10 sílabas. De divas mãos brilhante copum. A e U juntos. Veja que tem a vírgula, no entanto a gente lê junto. Copum de. Separa o hiato, né? Para no di. Já, jaus, outra sinalefa, outra elisão. Sim, os parnasianos adoravam a sinalefa. Adoravam, a praticavam exaustivamente. Para eles era uma arte juntar as vogais. Já, jaus, deuses, servir, como, cansar. Vinda do, tá vendo os dois Os juntos? É uma crase. É uma sinalefa que se pela crase. Olimpo, aqui é a referência grega. Olimpo a um. Olha só, juntou 3 vogais aqui. Uma elisão longa, né? Olimpo a um, novo Deus servir. Para no vi. Ero, outra elisão. Poeta. Aqui nós temos um caso diferente. Vocês sabem que poeta a gente fala diferente, fala separado. É um hiato. Olhem para a boca de vocês. Poeta. Então, houve uma mudança na articulação da boca aqui. Isso é um hiato. Houve uma separação. Aqui não. Aqui ele juntou. Então, o poeta, ele pode fazer essas junções. Como ele pode também transformar um ditongo num hiato. Quem fazia muito isso era Camões. Os parnasianos detestam isso. E o que eles fazem é, em geral, transformar o hiato em ditongo, porque eles tinham horror ao hiato. Eles evitavam o hiato. Esse processo de transformar o hiato num ditongo se chama sinérese. Eu puxei em rodapé aqui para explicar para vocês. Faz parte da sinalefa também, né? Então, só lembrando, sinalefa é todo o processo de mudança na sílaba. Ou junta ou separa. O que é que junta? A elisão, 2 sílabas, 2 vogais diferentes, a crase, 2 vogais iguais, e a sinerese, que é a transformação do hiato no ditongo. Quando um ditongo se transforma no hiato, a gente chama de diérese, o que os parnasianos não vão fazer nunca, mas outros autores fazem, né? Ero, poé, tem que falar junto. Tá, de, teos, que outra elisão. Suspendi. Eu vou ler até aqui, porque aí vocês vão ver que vai continuar. Eu fiz toda a escansão para vocês verificarem e tirarem qualquer dúvida, né? Porque
Vocês terão que fazer isso também no poema de vocês, a escansão de todo o poema, tá? Uma outra questão é que ele adotou o sistema rímico, um esquema rímico. Aqui, os quartetos são rimas alternadas, ou seja, AB, AB. Vamos ver como é que fica? A palavra trabalhada, que a gente vai considerar rima A, ela rima com cansada, ada, a partir da consoante, nós temos todo o resto igual. Nhada, cansada, ada. A palavra dia, ia, ela vai rimar com servia. E vai rimar com dependia, que vania. E trabalhada vai rimar com nada, vai rimar com cansada, vai rimar com esvazada e vai rimar com colmada. Veja então que os quartetos, eles têm o seguinte esquema rímico: A, B, B, A, B, A, B, B, A, B, A. Isso é a rima alternada. Já os tercetos, eles têm a rima interpolada, que vai ser a B, B, A. Então, veja só, admira vai rimar com lira. E no meio, nós temos o B. Borda, bordas, doce, bordas, cordas, doce, fosse. Então, quando você tem no meio essa intervenção de outra rima, a gente vai chamar de interpoladas. São as duas rimas prediletas do parnasianismo e ele aqui colocou em cena, né? Outra coisa importante da gente pensar aqui, o tema, o objeto, né? O tema, o protagonista desse poema é justamente um objeto, uma taça. Sim, a taça é imagem, aqui uma imagem metafórica, mas é um objeto, foi num objeto que foi procurada essa imagem. Se o romântico sempre vai buscar o eu, o parnasiano sempre vai buscar o fora do eu, algo externo ao eu. E aí ele vai eleger vários objetos ou paisagens. Inclusive, é típico do Alberto de Oliveira eleger objetos como tema de seus poemas. O Antônio Cândido, quando ele analisou o poema Fantástica, que depois eu gostaria que vocês lessem, tá ali como lição, depois falamos disso, ele vai dizer que no Alberto de Oliveira há o reinado dos objetos e não dos sujeitos. Bom, já comentamos que há aqui uma forte referência à literatura e cultura greco-latina, né? Essa perfeição técnica do objeto artístico que os parnasianos buscavam tinham como ideal o belo clássico. E o belo clássico já havia sido repensado ali no ideal romântico, que não queria tanta perfeição, que admitia o grotesco. Então, ali aquela finalização do século XIX, entrada do século XX, os nossos poetas voltaram atrás nesse aspecto do romantismo e foram novamente se inspirar naquilo que seria o belo clássico. Lembrando aqui algumas questões do belo clássico. O objeto, para ser belo na arte clássica, ele teria que ter um equilíbrio matemático, ser duramente pensado, ele teria que ter harmonia, ele teria que ser universal, supostamente universal, ou seja, todos teriam que considerar, independente do local, aquilo belo. E ele supostamente pretendia ser eterno. Buscava-se essa dimensão da arte. E, além de tudo, eu acho que o mais importante, o belo clássico se supunha absoluto, diferente do belo romântico, que já permitia a relativização. O belo romântico é relativo, pode ser visto como belo ou não. Aqui não, o belo clássico ele é absoluto, é bastante aristocratizante, né?
como os parnasianos. A arte parnasiana era aristocratizante, era para alguns, não era para todos. Você tinha que ter um entendimento de arte para apreciá-la. Bom, essas todas são referências gerais do parnasianismo, mas o nosso Alberto de Oliveira, ele tinha, além dessas referências, afinal ele era príncipe dos poetas parnasianos, ele tinha algumas características pessoais. O abuso da ordem inversa. Veja que a primeira estrofe inteira, ela está inversa, naquele sentido da frase portuguesa que geralmente vem com sujeito, seguido de verbo, seguido de complemento. É essa frase que o Mário de Andrade, na Carta Aberta, ele vai falar. Que frase complicada, puxa, cada torcedura de sintaxe. Olha só como é mais do que inversa, é a inversão da inversão da inversão. Esta de áureos relevos trabalhado, já não tem aqui o sujeito, né? Tem o esta, mas o sujeito vocês vão ver tá lá pra frente. De divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Eu tentei fazer uma desinversão da frase, mas não estou muito satisfeita não. Tenta em casa. Olha como eu consegui. Um dia, vinda do Olimpo, esta brilhante copa de mãos divas, de áureos relevos trabalhados, já cansada de servir aos deuses, servia a um novo deus, que é o poeta, né? Outra característica forte do Alberto de Oliveira é o enjambement. Essa é uma característica dele mesmo. É engraçado que é o outro poeta que usou e abusou do enjambement é o Carlos Drummond de Andrade, lá nos anos 30 em diante do século XX. Veja o enjambement nos versos 5, 10 e 12. Vamos lá? Lembrando, o que é o enjambement? Enjambement, esse termo francês, que significa que no poema a continuação de um verso se dá no outro, a continuação sintática. Isso sem nenhuma pontuação. Se tiver uma vírgula, alguma pontuação, já não é enjambement. Como eu disse para vocês, nesse poema, o enjambement vai aparecer no verso 5. Vejamos lá. Era o poeta de Teos que o suspendia, então. Veja que houve uma continuação aí, não há vírgula, né? No verso 10, toca e do ouvido aproximando as bordas finas, bordas finas está no verso 11, a continuação foi para o verso 11. E o verso 12 também, ignota voz, qual se da antiga lira fosse. O verbo da frase acabou indo para o outro verso. Essas são características específicas do Alberto de Oliveira. Bom, gostaram do poema? Esse é um dos poemas que nós tratamos muito rapidamente. Fizemos uma leitura muito breve aqui, só para vocês terem um gostinho do que foi o Alberto de Oliveira. Esse poeta que se esmerou ao máximo em seguir uma forma rígida, buscando a arte perfeita, a poesia perfeita. Aquele poeta que vem de uma linhagem divina, como nós vimos naquela Profissão de Fé do Olavo Bilac na última aula. Para complementar, e porque eu gostaria que vocês, na avaliação, discutissem um poema de Alberto de Oliveira, eu indico uma leitura, é uma indicação obrigatória de fato, que está no livro Na Sala de Aula, do Antônio Cândido. É o capítulo que se chama No Coração do Silêncio. Esse capítulo, Antônio Cândido vai discutir exaustivamente. E quando eu digo exaustivamente, o vocabulário, a organização da frase, a sequência das imagens, o ambiente que se forma em relação a isso, buscando sentidos nesses jogos formais, nessa estruturação formal, sintática do poema.
para mostrar o quanto Alberto de Oliveira realmente trabalhava duro, como naquele poema Profissão de Fé do Olavo Bilac dizia, é um martelar ao mesmo tempo fino do ourives que trabalha o ouro, a pedra preciosa, ao mesmo tempo é muito duro e árduo esse trabalho. E aí a gente percebe bem fortemente, de maneira bem detalhada, bastante detalhada, na análise que o Antônio Cândido faz do poema Fantástica de Alberto de Oliveira, e que eu proponho que seja o modelo da análise do poema parnasiano que vocês precisarão fazer para a nota da terceira unidade. Então leiam e tragam as dúvidas para os nossos encontros de segunda, os encontros síncronos. Bom trabalho para vocês e bastante leitura, porque isso só nos tem a acrescentar.